Olá, sejam bem-vindos. Essa é uma websérie. Cada capítulo nós vamos explicar e contar um pouquinho melhor sobre as dores das mulheres que empreendem. E quando eu falo de empreender e de mulher, eu falo de um lugar muito mais difícil e muito mais delicado do que um lugar do homem. Mas eu estou aqui para falar da dor de muitas e muitas clientes que eu atendi e que chegava num determinado momento que quando a maternidade entrava na vida, parecia que a vida morria. Laura, mas como assim a vida morria? A vida morria. Sabe quantas pessoas sentam no meu consultório, quantas mulheres sentam no meu consultório e a partir da maternidade fazem uma grande cisão na vida? E a cisão é abrir mão do trabalho, abrir mão do empreender, abrir mão da sexualidade, abrir mão dos amigos, abrir mão do que elas foram até aquele momento. E sim, quando nasce um filho, nasce uma mãe. Mas quando nasce uma mãe, não precisa morrer todas as mulheres que existem dentro de nós. Claro, é muito mais difícil, porque de verdade, a maternidade, ela vem e ela te desorganiza, ela te destrói, ela te coloca num lugar que você fala, e agora? Eu vou dar conta? Ela é totalmente diferente do desenho da Disney que nos contam. Quando você se torna mãe, você se torna responsável, você se torna cuidadora pela alma da criança que veio ao mundo através de você e do seu companheiro. Antes de ser mãe, nós vamos dando conta de tudo de uma maneira muito mais leve. Porque quando você se torna cuidadora de uma criança, cuidadora de uma alma, você é responsável por você e por ela. Neste momento, é claro que você vai perder a sua individualidade. Mas perder a sua individualidade não quer dizer que você tem que deixar de ser o que você é. E sim, que por muitos momentos, eu diria que até por todos, você não estará mais sozinha. Só que também não estar sozinha não significa deixar de ser quem você é. E aí, aonde começa a dupla jornada. O que cabe nessa dupla jornada? Tudo que você foi e o que você se tornou depois de ser mãe. Sabe quantas dores eu ouço no consultório das mulheres que estão felizes, que amam os seus filhos, a sua prole, a sua cria, mas ao mesmo tempo estão infelizes. Estão infelizes com todas as emoções, com o corpo, com a sexualidade, com o companheiro, com os amigos e com a própria profissão. Porque quando você passa por essa dupla jornada que é ser mãe, o que acontece? É muito mais delicado. Porque entra, eu diria que entra um tempero, que é a culpa. E quando a culpa começa a tomar conta de nós, nesse momento, ela chega a ser, ela é um monstro. E você vai sentindo culpa de tudo. Porque até quando você acaba de ser mãe, você vai no salão fazer uma unha, você sente culpa de deixar o bebê. A culpa ela vem de vários lugares. Eu vou contar um pouquinho da minha história. Eu tenho 3 filhas, uma de 18, uma de 13 e uma de 6. A minha filha de 6, ela nasceu quando eu estava me formando, no último ano de faculdade. Eu já tinha vendido todas as minhas empresas e tinha resolvido ser psicóloga. Só que eu tinha 42 anos. Imagina que quando eu engravidei, aos 42 anos da minha 3ª filha, eu tinha tudo para ter largado. Por quê? Imagina o que é, aos 42 anos, eu ir para a faculdade fazer prova com uma barriga desse tamanho. E não é porque eu tinha 42 anos que eu não enjoava, que eu não passava mal, que eu não ficava mal-humorada. Eu engordei 32 quilos. Imagina quando eu chegava na faculdade e a pessoa que tinha uma idade mais próxima da minha, ela tinha 28 anos. Os professores eram mais jovens do que eu. Só que eu queria tanto, eu desejava tanto, que eu fui até o final. E eu acredito que para você levar essa dupla jornada, você tem que ter um vínculo afetivo muito grande com você e com o seu sonho, com aquilo que você quer realizar. Hoje, eu olho com a maior tranquilidade do mundo e eu penso,
Se eu tivesse parado minha faculdade aos 42 anos, por conta da minha filhinha, por eu estar grávida dela, sabe o que teria acontecido? Hoje, quando eu olhasse para ela, eu ia responsabilizá-la, eu ia culpá-la de maneira velada por aquilo que eu estava deixando de viver. O que é ser mãe para mim? Ser mãe é continuar tendo desejo, é continuar tendo vida, é continuar tendo uma profissão, é continuar tendo sonhos e balançar os pratos para que tudo isso aconteça junto com a maternidade. Laura, não é possível. É sim, eu tenho 3 filhas de 3 faixas etárias totalmente diferentes. E de verdade, é muito difícil, mas não é impossível. E o que me abastece para que isso aconteça? 2 coisas me abastecem. Primeira, eu quero que quando elas olhem para mim, elas vejam que não existe nada impossível de ser realizado e que elas tenham muito orgulho de mim. Existem 3 pilares que me sustentam para eu poder dar conta de ser empreendedora, mãe, amiga, cuidar do meu corpo e da minha espiritualidade. No próximo módulo, nós vamos trabalhar esses 3 pilares, porque se eu posso, você também pode. Bora construir?